E aí galera, tudo bom com vocês? Eu estou aqui hoje, depois de muito tempo, na verdade, né? 3 semanas já, sem gravar vídeos, assim, únicos, né? Quinta-feira é dia de vídeo único ou da playlist do Paul Farabend com o livro Contra o Método. Então, se você é novo no canal, veja aí as playlists do canal. Então tem uma playlist aí chamada Contra o Método e outra chamada Epistemologia. Nas duas você encontra os vídeos sobre o livro Contra o Método do Paul Farabend. Mas hoje, essa quinta-feira especial, eu estou aqui com esse livro aqui da Maria Gravina Ogata. Maria Gravina Ogata. Os Bambinos e os Samurais Brasileiros. Uma saga migratória. É um livro bem interessante. É da Literary Books. Esse livro foi editado, inclusive, em outra língua. Acho que em italiano, se não me engano. Eu vi aqui em algum lugar que já foi editado em outra língua. É isso mesmo. Bom, é o seguinte, né? Nós vamos falar desse livro hoje, né? É uma história, um relato, né? Um relato verdadeiro, né? Pessoal, bem interessante, que fala sobre os processos migratórios vividos pela autora ao longo da vida dela e da família dela, inclusive as duas famílias, né, que fazem parte da vida dela, a família de um lado que é a dela italiana e a do marido que é japonesa, e relaciona isso com os ciclos migratórios no mundo, na verdade, principalmente no Brasil, mas de maneira geral, e como isso tem um certo vínculo histórico, socioeconômico com a sociedade moderna, né, com a nossa sociedade contemporânea. Certo? A gente vai falar sobre isso hoje, fica aí. Mas antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, se você não está inscrito, certo? Queria pedir também que você desse o like no vídeo. Logo antes de começar, é só você colocar logo o like. Fazer algum comentário também no vídeo, é muito importante os comentários, que faz com que o algoritmo do YouTube entenda que o vídeo é relevante e aí a gente possa pegar e ser recomendado para outras pessoas, né? Para a audiência mais geral do YouTube. Você pode também compartilhar o vídeo, certo? Você clica em compartilhar e pode jogar em suas redes sociais. E você pode também, se você quiser aí, mas depende muito do esforço seu, uma vontade sua, ser membro do canal. E aí você pode acessar conteúdo exclusivo do canal também. Inclusive as nossas lives, tem live toda sexta-feira. E as lives só ficam disponíveis publicamente durante alguns dias. Depois elas ficam apenas para os membros, certo? Então seja membro do canal. Se você gostou muito desse vídeo, né, você pode também ajudar o canal clicando aí no valeu, né, que é esse coraçãozinho com cifrão aí, ajudar o canal. Além disso, eu queria que você desse uma olhada nesse livro aqui, ó, tá vendo esse card aqui do meu novo livro Em Busca da Verdade 3, que é o segundo link da descrição. Está disponível no Clube de Autores, né, a editora Clube de Autores. Dê uma olhada lá, lá também está disponível outros livros meus, você pode dar uma olhada em outros livros meus também, a partir do mesmo link. E finalmente você pode ser um apoiador do canal, como um desses 6 aqui, nesse card aqui do Apoia-se, que agora eu vou colocar o spot do Apoia-se para você aprender um pouco mais sobre ele. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, lá, notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva.
qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Pois bem, esse aí foi o spot do Apoia-se, certo? Então apoie o canal se você quiser, se puder, é o primeiro link da descrição, certo? Então vamos falar aqui dos Bambinos e Samurais. Então, bom, começar pela escolha do título, né? As Bambinas. Ela se referiu a Bambinas, eu acredito porque foi ela e a irmã, né? Duas imigrantes italianas que chegaram no Brasil quando criança, nos anos 1950, junto com os pais. E samurais seriam os parentes, os descendentes dos sogros dela, né, que vieram do Japão, né? Então as referências em Bambinas e Samurais. Ou também, aí é outra interpretação, né? Seriam também os netos dela, que ela tem netos, mas aí não, por que as Bambinas? Bom, não importa. Então, assim, a Maria Gravínia, que já esteve aqui no canal, eu já falei de um livro dela, um livro infantil, que fala sobre a Caverna dos Dragões, certo? Um livro que ela escreveu durante a pandemia, relatando muito da saudade dela dos netos. E aí, na ocasião do lançamento do livro infantil, que foi o que era novo, que ela convidou, e a gente foi, eu comprei também, né, esse livro aqui. E aí, eu já li, e é bem interessante que ela relata como, chegando quando criança, assim, ela fala da formação dela, que é uma formação basicamente de professor. Ela é geógrafa, né, depois mestrado, doutorado na área de gestão pública, na área de atuação em desenvolvimento territorial, tá? Então sempre voltado para essa coisa de compreensão territorial e atuação territorial, funcionária pública aqui na Bahia. O marido é matemático, físico, químico, alguma coisa de exatas, não me lembro agora, acho que é químico, se eu não me engano. Que ele foi professor de matemática, ela era professor de geografia, ele era professor de matemática em algumas escolas, uma escola em São Paulo, foi onde eles se conheceram. Aí ele veio pra cá, trabalhou no polo petroquímico aqui, né, na Bahia. Aí trabalhou em outros lugares, em lugares parecidos, Venezuela e tal. Ela migrou também para alguns lugares. Então, muito dos relatos dela tem a ver com essa coisa de migração. Então, ela fala que a família dela veio de uma cidadezinha da Itália, pouco depois da Segunda Guerra, né? 1953, 52, que o pai dela e a mãe se casaram e aí tentaram ser agricultores na cidade, mas aí questões climáticas, né, impediram eles continuarem, e aí decidiram vir no Brasil numa chamada segunda onda migratória, que a primeira, aí depois aí começa o relato também, ela fala também do relato né, geográfico, geoeconômico, que a primeira onda migratória da Europa para o Brasil, né, foi principalmente no final do século XIX, que inclusive quando ela chegou aqui já tinha parentes aqui, justamente porque, se eu me lembro bem, eram descendentes dessa primeira onda migratória. Então a primeira onda migratória seria logo após a abolição da escravatura, né, que inclusive é a semana, né, a data da Lei Áurea, 13 de maio, se eu não me engano esse vídeo deve estrear lá pro dia 16, se eu não me engano, 15 ou 16 de maio. Então, logo depois do 13 de maio de 1888, o governo brasileiro da época decidiu que ia abrir as fronteiras para trabalhadores estrangeiros que pudessem substituir a mão de obra escrava por uma decisão política econômica extremamente racista e idiota, né? Na minha opinião, já que, apesar de ser bom você abrir as fronteiras para imigrantes, você tinha uma mão de obra já especializada no trabalho aqui, mas para não querer manter eles como assalariados, vai e chama outras pessoas de fora, e aí ainda tem essa coisa do racismo de trazer pessoas brancas, né, trazer pessoas claras para o Brasil, para que a população fosse embranquecida, já que
a maioria da população brasileira ainda é negra, certo? Ou não branca, melhor, não branca para não ser tão específico, mas não branca. E aí essa decisão acabou possibilitando a vinda dos imigrantes, assim, para o bem e para o mal, certo? Já que a intenção dos governos da época era justamente fazer com que a população negra marginalizada, após a abolição da escravatura, fosse desaparecendo de maneira orgânica. Não sei como é que eles queriam fazer isso. Mas assim, foi a primeira onda. E aí a segunda onda seria logo após a Segunda Guerra Mundial, e é uma onda de imigração de escala mundial. Então ela fala isso. Então no Brasil entrou nessa onda também de, é, de ciclo migratório. Aí ela fala que chegou, né, foi para São Paulo, o interior de São Paulo, depois para a capital, alguma coisa assim. Aí o pai trabalhou com uma coisa, com outra, era um cara muito empreendedor, infelizmente acabou morrendo jovem. A mãe também era muito empreendedora, mas era mais cuidadosa, viveu muito mais. Ela teve a oportunidade de estudar e ela relata, o que é uma coisa bem legal, a importância da educação como um processo de ascensão social, né, de transformação. E aí ela se forma em geografia, estudou na USP, e aí passa a ensinar. Aí ela ensina tanto em cursinho noturno, né, para alfabetização de jovens e adultos, alguma coisa assim, como também para crianças, eu acho, não me lembro, alguma coisa assim. Aí ela inclusive relata que a época que ela era professora de geografia na época era na época da ditadura militar, então havia uma espécie de vigilância em cima dos professores dessa área, né, dessas áreas de humanas, né, de ciências mais sociais, assim. Então ela se sentia meio amedrontada porque às vezes alunos adultos, no caso do curso noturno, ficavam perguntando coisas para que ela, sei lá, admitisse ou se entregasse como sendo alguém que era contra o governo. Enquanto isso, né, na mesma época, ela conheceu quem viria a ser o marido dela, um japonês, né, imigrante de segunda geração, né, nascido no Brasil, se não me engano, ou chegou para criança, não sei, mas e aí que era estudante era química, acho que é química, e ensinava matemática, e ela menciona o fato de estudantes da área de exatas não eram perturbados pela vigilância do governo ditatorial, né, da época. Bom, aí tem essas coisas mais pessoais, esses relatos mais pessoais que são interessantes, né? Mas assim, para mim o mais interessante mesmo é a questão da superação das dificuldades através da educação, né? E aí a continuidade dos processos migratórios. Aí ela fala da necessidade que houve de um certo, digamos assim, esforço de superação em relação aos impedimentos das famílias para a união dos dois, já que ela vinha de ascendência italiana, ele de japonesa, então isso aí já havia uma desconfiança em relação a povos estrangeiros dentro das comunidades imigrantes e desconfiança em relação aos brasileiros também. E aí, segundo ela, isso, de certo modo, superado é que foi moldando, de certo modo, a cara da população brasileira ao longo desse século XX, né? Ao longo do século XX, com essas ondas migratórias. Então aí ela conta, né, que depois de 6 gerações, se eu não me engano, após a chegada dos primeiros imigrantes, tanto da família dela, italiana, quanto da família dele, japonesa, é que apareceram os primeiros, assim, brasileiros de fato, no sentido de totalmente misturados. Não é nem japonês, não é nem italiano, tem traços de um e de outro, mas de fato é totalmente brasileiro, o que é muito a cara muito do Brasil mesmo, é bem misturado. Aqui eu acho que não deve dar muito para ver na foto aqui, mas aqui é a família. Aqui são os netos, se eu não me engano. Tá, o marido japonês, ela italiana e os netos totalmente misturados, né? Os filhos também, é claro, mas os netos mais porque os filhos deles já se uniram, né, se casaram com pessoas já já brasileiros, se eu não me engano. Um casou com alguém de algum estado do Nordeste e tal, então tem todo já uma remistura aí entre italianos, japoneses e depois
essa mistura de japonês italiano misturado com brasileiro, de fato, digamos assim, que o Brasil já é uma mistura grande, então uma grande mistura. Então ela fala disso de uma maneira bastante positiva, que é bem legal, porque eu também acredito, né, que o processo de miscigenação é o que reforça uma população muito mais do que a pureza, a ridícula pureza que se fala alguns em relação a etnias, isso é bobagem. Tem também, aí ela continua falando sobre a questão dos processos migratórios que a família passou, fala de não sei se é um filho ou um irmão, acho que é um irmão, que vive na Alemanha, então também já é migrado de outro lugar, e aí já tem filhos que são parentes, que aí já é misturado de italiano brasileiro com, acho que é filho, italiano brasileiro com alemão, aí já tem uma mistura a mais ainda. E aí ela vai meio que desenhando, misturando o comentário sócio-histórico dela, né, como uma boa geógrafa, né, comentário sócio-histórico com os relatos mais pessoais, essa coisa da imigração como sendo fator de construção de identidades, né, construção de modos de viver, modos de entender e de encarar o mundo. E aí menciona, por exemplo, de uma das filhas que foi estudar no Japão, e aí se identifica muito com a cultura japonesa e conviveu com a avó japonesa, né? E aí esse convívio deu a ela uma carga diferente de comportamentos, tal. E aí assim bem equilibrado a escrita da autora em relação aos aspectos técnicos, né, geográficos, assim, mais com dados, né, com estatísticas, com a coisa da família, né, da união familiar, tal. Então isso é bem interessante. Tem algumas fotos, né? Ela inclusive hoje ela se diz, ela é italiana, né? Tem cidadania brasileira, evidentemente. Recuperou a cidadania brasileira, não, italiana, porque foi morar lá. Ela foi morar lá porque ela quis, depois da aposentadoria, morar na Itália. E para recuperar a cidadania também tinha que morar um tempo, então ela queria recuperar a cidadania italiana dela, então ela tem dupla cidadania, mas vive vindo aqui, tanto que o lançamento do livro foi aqui em Salvador. E, bom, acho que é isso. Acho que é isso. Tem algumas informações mais, assim, mais de datas específicas, né? Fala de todo o sofrimento passado pelas duas famílias, né? Tanto a família italiana quanto a família japonesa, de epidemia de febre amarela, se eu não me engano, com a família japonesa. E é um negócio bem triste, de que o pessoal chegou na fazenda de café no interior do Paraná, se eu não me engano, ou interior de São Paulo. E aí primeiro eram tratados feitos escravos, né, porque os produtores de café queriam que os novos trabalhadores fossem iguais aos escravos. E eles sofreram muito, e muitas pessoas morreram da epidemia de febre amarela. E aí não tinha nem onde ser enterrados, eles tinham que usar os baús de vime, se eu não me engano, que foram trazidos na viagem para trazer bagagem, eram os cadáveres, né, os corpos colocados nele para poder ser enterrado. E aí, bom, foram superando as dificuldades e migrando de um lugar para outro, né, em São Paulo, interior de São Paulo, Paraná, interior do Paraná, tal, até conseguirem ser produtores de café independentes e mesmo assim ainda perder tudo, né? E aí a importância, inclusive, de colocar os filhos na escola, né, na faculdade, e aí se tornarem mais urbanos, né? E aí ao se tornarem mais urbanos possibilitarem um tipo de ascensão social independente da produção rural. Então é uma leitura bem recomendável, sim. Não é uma leitura assim, digamos assim, que dá para classificar fácil. Assim, é uma leitura agradável, né? Não é uma leitura chata nem dura de ser lida, mas ela é difícil de classificar. Ela chama, né, a própria Maria Gravinha, ela chama de ensaio ensaio social, alguma coisa assim, ela chama de um nome diferente.
ensaio histórico-social, é assim que ela chama. É uma mistura de autobiografia com ensaio geográfico, né? Geografia humana, no caso, não tanto geografia espacial. Apesar de as noções de espaço estarem lá, porque tem a parte lendo, você tem que ter mínima noção do deslocamento que é feito, né? Que ela só menciona os lugares, não tem mapas nem nada, mas tem os locais, né? Japão, Itália, Europa, Alemanha, Brasil, Sudeste, né? Paraná, São Paulo, Nordeste, Bahia, Venezuela também, que tem uma parte que o marido é Venezuela, então você tem que ter uma certa noção de localidade assim para não se perder muito nos lugares. Porque, por exemplo, se alguém fala que a pessoa migrou de São Paulo para Bahia, é uma mudança, mas é relativamente próxima. Mesma língua, mesmo país, né? Mas outra coisa é a pessoa migrar da Bahia para o Japão, certo? Aí você tem uma mudança bem grande de modelo de vida, certo? Bom, é isso. O vídeo já está ficando muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aqueles vídeos únicos, certo? Eu vou ver se eu acho o link de venda do livro para colocar para vocês. Eu não conheço essa editora, Literary Books Internacional, Brasil, Europa, Estados Unidos e Japão, certo? E aí, se você se interessar, você pode pegar aí, comprar o livro. Eu recomendo, é uma leitura agradável, certo? Então, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, comentar, compartilhar. Se tornar membro do canal, seja membro do canal. É importante aí ter mais membros do canal, né? Temos conteúdos inéditos e exclusivos para membros. Inclusive as lives, depois de algum tempo, ficam somente para os membros. E também dê uma olhada no meu novo livro, tá aqui, Em Busca da Verdade 3, segundo link da descrição, além dos outros livros também que estão lá no Clube de Autores, e também dê uma olhada no Apoia-se para apoiar o canal, certo? Até o próximo vídeo.